Você tem 2 filhos, né? Os 2 têm problema no sangue? Isso, 2 filhos, o Luca tem 8 anos, o Liam tem 4, e os 2 têm uma coagulopatia chamada hemofilia. No caso deles, eles têm a condição A grave, então eles têm a deficiência do fator 8, e é grave, significa que eles têm menos de 1% do fator 8 no sangue. As pessoas também com hemofilia, artropatia hemofílica, não estão amparadas por lei. Então, elas têm já o desgaste, a degeneração da articulação, elas têm limitações físicas e, mesmo assim, não são enquadradas como deficientes por lei. Olá! A hemofilia é um distúrbio genético e hereditário que afeta a coagulação do sangue, doença rara. Ela atinge 1 a cada 10 mil pessoas. São cerca de 400 mil pacientes diagnosticados no mundo, quase todos do sexo masculino. O Brasil tem a 4ª maior população de hemofílicos. Décadas atrás, sem tratamentos adequados, os hemofílicos podiam morrer ou ficar com sequelas graves. A partir dos anos de 1970, pesquisas trouxeram novas técnicas na produção dos fatores de coagulação, mas ainda havia o risco das transfusões de sangue. A hemofilia é uma condição genética em que a pessoa nasce com o gene produtor de um dos fatores da coagulação alterado. Ela terá, portanto, uma diminuição da produção de uma das proteínas que ajudam o sangue a coagular. Se ela tiver diminuição da produção do fator 8, ela terá hemofilia A. Se for diminuição do fator 9, ela terá hemofilia B. Normalmente, o diagnóstico acontece ainda na infância, quando a criança começa a apresentar os primeiros sangramentos, que geralmente acontecem dentro das articulações, como joelhos, cotovelos, tornozelos, ou dentro dos músculos. Foi assim que, em menos de 10 anos, os 3 irmãos famosos da família Souza morreram de AIDS, contraída de doadores hemofílicos. Herbert, o sociólogo Betinho, Henrique, o cartunista Enfio, e o músico e violonista Chico Mário. A vida, para mim, é uma coisa que você não pega. Por isso que eu não quero que alguém me pegue e me coagule. E o cinema não coagula, já notou? A tinta coagula. Aí é terrível. Aí é a morte. Que conversa. Acho que o governo federal, estadual, municipal são assassinos. Porque eles não estão fiscalizando o banco de sangue. E o cara é contaminado, e ele antes de saber que ele está contaminado, ele pode transmitir para milhares de pessoas. Então eles não estão percebendo que a epidemia, a morte do Enfio é um exemplo, e uma situação que é melhor eles verem logo, rápido. Senão vai morrer muita gente. Eles não estão percebendo. Nem teme quem te adora, a própria morte é adorada. Entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada. No centro de só desmãe, gentil, pátria amada, Brasil. É a morte da pessoa que, a meu ver, é vítima de um crime político. Ele morreu como milhares de outros, contaminados por sangue, por responsabilidade política do governo deste país e também nossa. E ele morre de AIDS no momento em que a AIDS é o grande drama, não só do Brasil, como do mundo. O Hemocentro de Brasília atende mais de 700 pacientes por mês, com variada deficiência no sangue. As crianças hemofílicas são, em média, 300. Os demais são jovens e alguns idosos. Aqui funciona o Hemocentro de Brasília, que é referência no tratamento de hemofílicos. Pacientes com limitações físicas recebem os medicamentos em casa e assistência médica também. O atendimento é realizado por uma equipe multiprofissional.
Os pacientes recebem o diagnóstico, são avaliados periodicamente e recebem um fator de coagulação específico para o tratamento. Joana Brauer é delegada regional da Abrapem. Ela tem 2 filhos, Luca, de 8, e Liam, de 4 anos. Eles recebem um tratamento do Hemocentro de Brasília em casa. O fator recombinante que é utilizado para a profilaxia e fazer a infusão domiciliar. Eu e meu marido, a gente consegue pegar a veia dos meninos para fazer a infusão. No caso deles é dia sim, dia não. Mas é claro que a cada 3 meses a gente passa pelo Hemocentro, passa uma consulta de rotina com a hematologista, com a equipe de enfermagem, fisioterapeuta, dentista. Você também tem hemofilia? Não, eu sou portadora apenas e eu não manifestei a doença. Você se sentiu culpada ao descobrir? E seus filhos têm, né? Eu acho que quando você nasce mãe, você sente culpa por vários motivos. Então, sim, me senti culpada. É algo que... Uma das primeiras coisas que eu falo para as mães, e uma das primeiras coisas que a hematologista deles falou para mim foi: você não teve culpa disso. Joana ressalta que a pessoa com hemofilia tem que ser vista a partir de uma perspectiva biopsicossocial. Levar em consideração a saúde mental do paciente, como ele se relaciona com a escola, com o trabalho, como que é o acesso dele aos serviços de saúde. E a partir também de um tratamento que eu vejo como falha, de uma visão integrada, tratamento integral. O que poderia fazer o governo, enfim, de políticas públicas, né, para conscientizar as pessoas, né? Perfeito. Políticas públicas são fundamentais para a gente garantir nossos direitos. A gente precisa fortalecer o arcabouço jurídico, principalmente no que tange pessoas com deficiência, pessoas com coagulopatias. Então, uma das grandes atuações da Associação Brasileira de Pessoas com Hemofilia, a Abrapem, da qual eu faço parte, é justamente criar uma política, elaborar uma política de atenção à pessoa com hemofilia e outras coagulopatias, para realmente melhorar o tratamento. A gente tem um protocolo do Ministério da Saúde que fala sobre tratamentos, mas assim, quantidade de doses, mas não o tipo de protocolo que pode ser implementado nos hospitais, nos prontos-socorros, nas UPAs, com relação a tratamento de emergência e urgência. Muito importante que a criança saiba os seus próprios limites, se aproprie da condição que ela tem, para assim ela também ter consciência de seus direitos e dos seus limites. E é muito importante também continuar as consultas de rotina com o hematologista, ter o aval do hematologista para fazer as atividades físicas. E tendo isso com tratamento em dia, é possível para uma pessoa com hemofilia viver uma vida ativa. O Brasil passou a oferecer os medicamentos para o tratamento preventivo da doença há 10 anos. O procedimento evita o tempo maior de sangramento. O que precisa ainda é melhorar o acesso dos pacientes aos centros de tratamento e aos profissionais especializados, ressalta Mariana Bataza, presidente da Abrapem. A hemofilia é uma desordem rara, genética e hereditária que afeta a coagulação do sangue. As pessoas com hemofilia já nascem com essa doença e 70% dos casos são hereditários, enquanto outros 30% acontecem por mutação genética. Então, a hemofilia pode acontecer numa família que não tem nenhum histórico anterior. A pessoa que nasce com hemofilia, ela demora muito mais tempo para estancar um sangramento do que as outras pessoas, porque ela não tem uma das proteínas que fazem a coagulação do sangue. Isso faz com que esses sangramentos demorem muito mais tempo e precisem da infusão do fator de coagulação para que eles sejam estancados. O SUS conseguiu mudar a realidade do atendimento dessas pessoas e suas famílias, e hoje a gente consegue ver pacientes que são produtivos, pacientes que não têm sequelas graves, né, da sua doença e que podem estudar, trabalhar normalmente e que contribuem, né, com a sociedade e também contribuem com o seu tratamento de forma consciente,
participando, comparecendo aos hemocentros, comparecendo às consultas, sendo um agente também de cuidado, né, de autocuidado, e também sendo um agente de promoção desse cuidado de um grupo de pessoas que precisa de uma atenção constante. No Brasil, nós dispomos atualmente do tratamento de profilaxia, que é o recomendado mundialmente, a profilaxia primária ou secundária, na tentativa de evitar que hajam os sangramentos espontâneos e que não hajam, portanto, essas sequelas que são desenvolvidas pelos pacientes hemofílicos. Normalmente, o que a gente vê no indivíduo adulto atualmente são diversas sequelas ortopédicas, no quadril, no joelho, no cotovelo, no tornozelo, dificultando muitas vezes a movimentação mesmo. E isso reflete em dificuldades para a vida laboral desses pacientes. Eles têm restrições de locomoção e de capacidade de atividade. Tem gente que passa mal? É muito raro reação, porque antes da gente infundir as medicações, a gente faz testes, né? Para que eles não tenham reações graves durante a infusão. Quantas doses ela toma? Vai de acordo com o procedimento que ela vai fazer, porque como ela não é tão grave, de acordo com o procedimento é que é determinada a dose. Ela fez uma extração do dente, aí é um pouquinho maior a dose. Que mal que ela tem no sangue? Ela tem um distúrbio de coagulação, né? E aí, o que acontece? Quando ela necessita fazer alguma intervenção que vai fazer corte, extração dentária, aí a gente faz essa reposição para que ela não tenha o que a gente chama de intercorrência, né? Que são sangramentos pós o procedimento. Ela está levando para casa também a injeção para tomar, né? Isso, alguns pacientes levam para casa. No caso dela, ela vai tomar aqui, depois ela leva e a gente treina os pacientes para fazer a autoinfusão, né? Porque como é um atendimento ambulatorial, a gente não funciona à noite. Alguns pacientes têm a necessidade de fazer a infusão à noite, então eles todos são treinados. E quando não, eles procuram a própria rede pública que faz esse tipo de infusão neles. E aí, a senhora sentiu alguma coisa? Não, senti nada não, tá tudo ok. Preparada para fazer em casa? Preparada para fazer em casa. Eu faço, a minha filha que é técnica faz também, mas eu não tenho nenhum coisa. Antigamente eu tinha muito medo, né, até da agulha. Depois que eu fui treinada, eu faço lá 4 seringas e vou aplicando lentamente até termina. Jaqueline, mãe de Enzo Miguel, descobriu que o filho tem hemofilia grave com 1 ano de idade. Como foi que você descobriu? Ele subiu no berço do irmãozinho dele e bateu a boquinha e começou a sangrar bastante. Ficou 1 semana sangrando muito, muito, muito. Levava no hospital, voltava. Levava de novo, voltava. E não tinha alguma explicação, né? Sobre o que ele tinha. O hospital da criança pediu para transferir ele para lá, né? Pegaram, transferiram. Ele ainda recebeu uma bolsa de sangue ainda, né? E transferiram e fizeram a descoberta que ele tinha hemofilia grave. Que doença no sangue você tem? Hemofilia A+. O que significa isso? Hemofilia grave. É um tipo de doença onde a gente não contém coágulo no sangue. Então, caso um corte, alguma coisinha que acontecer, sangra até tomar o remédio. A gente precisa sempre estar com o fator, né, tomando sempre. A gente vem 1 vez no mês para pegar o fator e a gente faz a profilaxia em casa mesmo. O Elismar tem 33 anos e é hemofílico. Só descobriu a doença aos 15 anos. Ele mora no interior de Minas Gerais e só foi fazer o tratamento quando se machucou e sangrou muito. Eu era pequeno, aí eu muito custoso, né, muito arteiro, bati num ferro, aí sangrava muito. Aí os médicos não descobriam de onde eu moro, em Minas Gerais, eles não descobriram o que era. Aí de lá eles mandaram para cá, para Brasília. Aí aqui que descobriu.
que eu tinha hemofilia. O nosso trabalho é fazer a interlocução entre os pacientes, os profissionais de saúde e o governo, de modo que sejam criadas políticas que favoreçam a um tratamento cada vez melhor para essas pessoas, de uma forma sustentável para o governo. O Inclusão exibe agora trecho de um vídeo da Baxter, indústria farmacêutica, que mostra a rotina de 3 mães cuidando de seus filhos com hemofilia. 2 dessas mães são americanas e uma é a brasileira Tânia Pietrobelli. When the doctor gave us our first diagnosis, he didn't really give us much hope for the future. I was like five months pregnant. O médico, ele falou que seria um problema muito grave e que não tinha tratamento. That was when I had to make that decision if I was going to keep this baby. E assim, fez com que a gente pensasse que eu não teria condições de que ele vivesse muito tempo. We knew it was serious, and all I kept saying was, is he going to die? Me and Jonas, our relationship is really special because I always call him my favorite son. He's my only son, but he is my favorite son. They're my life, you know, and I've always, for me, I just want to protect them, give them everything and be able for them to try everything and do everything that they want to do. Então, assim, uma preocupação muito grande como cuidadora é fazer com que ele tivesse uma vida plena, que ele fosse feliz, poderia ter as mesmas oportunidades de qualquer cidadão, de qualquer criança. My family has dealt with hemophilia long before I was born. My brother, he passed away when he was 2. I had my other brother, he passed away. I didn't want my son to go through that. So it was quite hard to start with because there is so much to take in, and then gradually learning about how to cope and deal with hemophilia. Assim, essa aprendizagem que eu tive, né, com meu filho, ele foi, na verdade, eu fui fazendo erro e acerto. To find out what Jonas could and could not do, we went to the doctors. They basically told us, well, these are the things that we can do compared to the things we can't do. They know what their limits are. They know that if they go too hard, too full on certain things, what the consequences are is that they could get hurt. Ele se deu conta que a partir daí ele poderia ir na casa dos amigos, dos primos, ter uma vida livre, viajar, né, com a turma de escola. I don't want him to sit at home like my brother did. I want him to be able to not have to sit in the window and look outside at the other kids as they play. I want my son to be able to play. E o pediatra e também o médico geneticista falou, não, tem tratamento. Essas palavras nos deram esperança. Levamos para o centro de tratamento, fez o fator, melhorou. Foi uma emoção muito grande. Percebemos que a gente estava fazendo a coisa certa, que era possível viver bem com a hemofilia e se comprometer, né, com o autocuidado, desde criança. O Dia Mundial da Hemofilia é celebrado em 17 de abril. A Comissão de Direitos Humanos do Senado promoveu uma audiência para discutir políticas públicas que garantam a qualidade de vida para os hemofílicos. Esse dia é para educar as pessoas sobre hemofilia, destacar a importância do diagnóstico precoce e da intervenção, promover pesquisa para desenvolver novos tratamentos e terapias. A Comissão de Direitos Humanos faz reverência a todos e todas que vivem com hemofilia, aos familiares, aos profissionais, aos filhos, enfim, os profissionais de saúde, pesquisadores que trabalham para melhorar
a qualidade de vida dos portadores de hemofilia. Agora, nesse ano de 2023, provavelmente no mês de outubro, nós teremos a inauguração da planta que vai produzir por intermédio de engenharia genética o fator recombinante 8, que é fundamental para o tratamento dos hemofílicos e que é um processo que envolve uma tecnologia de altíssima sofisticação e atualidade. Ao lado disso, nós vamos também continuar no processo de implementação da Hemobras, que irá produzir também o fator 9, que é também fundamental para os pacientes hemofílicos. E a expectativa é que até 2026 a Hemobras esteja produzindo com autossuficiência para o nosso país todos os hemoderivados do sangue. O tema da hemofilia vem sendo objeto de audiências públicas no Senado Federal, com a participação do Executivo, de órgãos regionais, da Federação Brasileira de Hemofilia, e tem sido assim um assunto extremamente relevante e importante. O interessante é que o trabalho vem sendo muito bem articulado no Brasil e fruto assim de um esforço de todos os setores da sociedade. Joyce Aragão, coordenadora-geral de sangue e hemoderivados do Ministério da Saúde, disse que o Brasil tem hoje cerca de 30 mil pessoas com coagulopatias, incluindo os hemofílicos. A necessidade de adequarmos, de atualizarmos os tratamentos, de enfrentarmos as situações que acontecem ao longo dos anos no tratamento, é um compromisso de ouvir, de estar junto, de dialogar e de garantir que não falte hemoderivados, que não falte medicamentos para dar qualidade de vida e longevidade às pessoas com coagulopatia. Há quase 10 anos a gente implementou já as profilaxias primária, secundária, né, e terciária para todos os pacientes, né? A questão da imunotolerância também, o tratamento já foi realizado por 500 pacientes, né? E a gente tem recentes publicações que mostram a queda de mortalidade dos pacientes com hemofilia no país. Fabiano Ramaiolo diz que o SUS faz o tratamento para os pacientes e mantém a dose profilática para a melhoria da qualidade de vida de todos. A gente já passou por greve de caminhoneiro, pandemia, né? E em nenhum momento a gente deixou os pacientes sem medicamentos, né? A gente mudou a conduta durante esse tempo. A última agora que a gente implementou, que tem funcionado, que são os 3 meses, né? A gente mantém os 3 meses de dose profilática mesmo com os pacientes. Até alguns pacientes pegam esses medicamentos no hemocentro e levam para sua casa, né? Para manter, justamente para a gente ter uma, digamos assim, uma melhoria de qualidade de vida dos pacientes na ponta. A presidente da Federação Brasileira de Hemofilia, Tânia Pietrobelli, explicou que só a partir de 2009, com a ajuda do senador Paulo Paim, foi possível garantir o tratamento preventivo. Foi em 2007 que a gente se conheceu. Em 2009, o senador Paulo Paim conseguiu uma audiência pública para nós, onde a gente discutiu que o tratamento no Brasil ainda era de sobrevivência. Só se tinha tratamento para estancar a hemorragia depois que acontecia. E nesse período, depois eu vou detalhar mais, as pessoas se tornavam ou morriam, ou se tornavam deficientes físicas permanentes e com dores permanentes. Nesses anos, tivemos grandes conquistas. Temos uma coordenação geral de sangue e hemoderivados junto ao Ministério da Saúde para cuidar das coagulopatias hereditárias. Conquistamos também uma compra centralizada pelo Ministério da Saúde para otimizar recursos. Além disso, temos os hemocentros nas capitais no interior para tratar as pessoas com coagulopatias hereditárias. Temos o caminho para atender mais rapidamente essas pessoas. O Inclusão termina aqui. Se você quiser rever esse programa, é só acessar o site da TV no endereço senado.leg.br/TV ou no canal da TV Senado no YouTube. Obrigada pela companhia e até a próxima. Tchau!